Você. Glórias a Deus. Então, amados, hoje vamos estudar algo muito interessante. Estão aí preparadinhos? Eu convido vocês, sempre terei a palavra do Senhor por perto, né? Porque como já foi falado aqui na introdução, essa palavra ela é muito importante, ela tem que ser analisada, ela tem que, né? A gente tem que aprender, olhar para ela, buscar a direção de Deus para interpretar ela, né? E para que ela venha ser realmente uma espada na nossa mão, né? E hoje nós vamos falar aqui de um assunto, de uma parábola muito importante e muito atual nos dias de hoje. E nós precisamos da parábola, porque o Jotão, nós vamos lá para o livro de Juízes, capítulo 9, né? Aí depois nós vamos dar só uma passadinha, ler só apenas um versículo de Eclesiastes 10, versículo 5, e apenas um versículo de Provérbios 5, no verso 3. Vamos só nesses 3 endereços, mas nós vamos, só para complementar, mas nós vamos nos focar um pouquinho aqui em Juízes 9. Vamos fazer uma leitura aqui de Juízes 9 e depois vamos entrar bem aqui na parábola de Jotão, que é a partir do versículo 7. Tá bom, amados? Porque o próprio Jotão, quando ele vai falar a palavra, ele vai falar algo aqui muito importante. E daqui a um pouquinho nós já vamos chegar aqui. Vamos fazer a leitura para nós meditar, porque o tempo corre, né? O tempo corre e a gente gosta de falar da palavra de Deus. Então diz assim, olha, Juízes capítulo 9, diz assim: Aconteceu que Abimeleque, filho de Jerubaal, para quem não conhece, Jerubaal tá falando lá de Gideão, né? É o Gideão. Filho de Jerubaal, foi ao encontro dos irmãos de sua mãe em Siquém e questionou-lhes e a todo o clã da casa paterna de sua mãe. Aí diz assim ele, no versículo 2: Indagai, peço-vos, aos nobres homens de Siquém, quanto ao que é melhor, ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre eles, ou somente um que os dirija? Olha só o que ele fala, vou ler novamente: Indagai-vos, peço-vos, aos nobres homens de Siquém, quanto ao que é melhor, ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre eles, ou somente um homem que os dirija? Recordai-vos de que eu sou osso vosso e carne vossa, sangue do vosso sangue. Então os irmãos da sua mãe transmitiram a mensagem de Abimeleque aos notáveis de Siquém, e o coração deles se inclinou a seguir as orientações de Abimeleque, porquanto ponderaram: ele de fato é nosso irmão. E lhe deram 70 ciclos de peças de prata retirada do templo de Baal-Berite, nas quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e mercenários, que se tornaram seus seguidores. Em seguida, Abimeleque rumou para a casa de seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, todos sobre uma rocha. Contudo, Jotão, o filho caçula de Jerubaal, escondeu-se e conseguiu escapar. Então, todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Miló reuniram-se ao lado do carvalho sagrado, próximo à estela de Siquém, e proclamaram rei a Abimeleque. Por enquanto, nós vamos ler até aqui antes de entrar na parábola, porque o Senhor tem algo a dizer-nos
até que nesses 6 primeiros versículos. Depois, nós entramos no foco da mensagem, que é a parábola, que é a partir do versículo 7. Vamos fazer assim para ficar bem compreendido e bem... a gente entender bem essa parábola aqui, para nós entendermos os nossos dias de hoje. Amém, amadas? Então, aqui está falando de um filho de Gideão, né? Que depois foi reconhecido como Jerubaal, né? Então, o Gideão, eu vou fazer só um resumo aqui, né? Não vou, por causa do tempo, não temos como nos aprofundar muito, até porque os irmãos, né, já conhecem a história, o chamado de Gideão, quando Deus chama Gideão quando ele está malhando trigo no lagar, né, que era um tanque de prensar uvas e não de malhar trigo. E se nós formos... Essa palavra é tão falada, né? Mas se a gente for meditar um pouquinho mais, a gente vê, né, da dificuldade de se malhar um trigo, né? Porque para malhar o trigo, né, o trabalhador que malhava trigo dependia, né, não só da sua experiência, mas também dependia do vento, né? Porque quando ele malhava o trigo, né, quando ele jogava para cima, o vento batia, as cascas iam embora e a semente, né, o próprio trigo ficava na peneira. Aí a gente vê que o Gideão estava, ou Jerubaal, né, que depois ele vai ser conhecido, eles estavam aqui num tanque, num poço, num algo assim, ó, abaixo da superfície da terra, né? Então ele já não podia mais contar com o vento para separar, né, a casca da semente, mas ele estava dando no indivíduo, e preste atenção nisso, que isso falou muito comigo quando eu medito nessas palavras, isso fala comigo. Ele faz algo individual, mas com uma visão coletiva. Porque quando Deus chega para ele, o anjo do Senhor, vendo, né? Quando o anjo aparece, ele estava sentado embaixo do carvalho, o anjo do Senhor fala assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí ele se levanta e ele diz assim: mas se o Senhor fosse conosco. Olha a visão do camarada. E aqui Deus já começa a falar conosco nos nossos dias. Olha a visão de uma pessoa. A gente percebe que ele estava trabalhando ali no individual, porque a palavra de Deus fala que Gideão, ele estava sozinho ali malhando trigo no lagar, né? Parece que Gideão está fazendo por ele, está salvando a pele dele. Mas quando Deus vem falar, o Senhor é contigo, falando no singular, a visão dele: Senhor, se o Senhor fosse conosco. E aqui já dá um grande ensinamento para nós. Ainda que não espere de todos que te cercam para você fazer algo para servir toda uma comunidade. Por mais que você se inclina mais, por mais que você busque mais, por mais que você tenha uma visão diferente, a tua visão pode ser diferente para buscar, mas o que você for buscar tem que ser com uma visão coletiva, ainda que você trabalhe só. Isso não faz parte do estudo, mas o Senhor já deixa esse bônus para nós. Não espere, como que diz o ditado, tem um ditado secular por aí, né, que é cada um por si e Deus por todos. Não, a nossa visão de cristão é diferente. Ainda que eu esteja sozinha, mas quando a mão poderosa do Senhor chegar até mim, assim como ele chegou a Gideão, a visão de Gideão foi para com todos. Ele começa a falar em nome de todos. O Senhor é contigo, varão valoroso. Senhor, mas se o Senhor fosse conosco... Mas o problema já estava aí. O Senhor fala: eu sou contigo. Eu estou aqui por causa do teu esforço. Ainda que eu vá dar livramento através da tua vida para todos, eu vou atender todos, mas por causa de ti, porque eu não sou com todos, mas eu sou contigo. Eita, vai, pega o mistério aí.
E este homem, o Senhor levanta ele, né? Dá a ele autoridade. Quando fala que Gideão tocou a trombeta, isso fala um símbolo de autoridade. Ele não tinha, passou a ter, porque o Senhor deu por causa da sua vida, né? E o Senhor ali deu grande livramento para Israel, né? Nós conhecemos bem a história. Depois do livramento, depois que, né, o Senhor ele usou grandemente e poderosamente a vida de Gideão, né? Depois, lá na frente, o povo começou a clamar, né? Pedir, falar para Gideão, querer colocar Gideão, né? Como líder deles, né? Como o povo via Gideão como rei. O povo via como rei o Gideão, mas Gideão nunca desejou para si essa visão de rei. O Gideão, ele sempre rejeitou essa visão de rei, né? Mas a palavra de Deus vai falar, né, que depois Gideão, ele... que não é aqui que nós queremos nos prender, né? Mas Gideão, ele se acalma ali, né? Ele vai, tem vários filhos, tem 70 filhos, depois tem mais um com uma concubina, né? E um desses filhos, né, que nós vamos falar aqui, o Abimeleque, o próprio nome dele já diz assim, filho de rei. O significado do nome de Abimeleque aqui, nesse contexto aqui, quer dizer filho de rei. Então, o Abimeleque, ele faz questão, o que o pai dele lá atrás rejeita, o Abimeleque, ele faz questão do que é, de reinar, de liderar, né? Aí, a palavra aqui que nós lemos aqui, ele diz, vai nos dizer que o Abimeleque, ele vai até Siquém e ele chega lá com uma estratégia. Ele chega lá no local determinado, com algo no seu coração, né? Então ele vai com um plano. E nesse plano ele precisa fazer o quê? Persuadir. Ele vai procurar, né? Primeiro as mulheres, né? Vamos ver aqui, depois os homens. E ele vai chegar para um grupo de pessoas com uma opinião formada, né? E com um argumento. Então ele chega em Siquém, ele procura, diz aqui no texto aqui, né? Olha, o filho de Jeruboal, que é o Gideão, né? Foi ao encontro dos irmãos de sua mãe em Siquém e questionou-lhes e a todos os clãs da casa paterna de sua mãe. A influência quando fala que sua mãe, a gente vê em Provérbios, né? 31, a mãe do rei Lamuel. Então, a mãe de um rei, ele tinha muita influência, né? A gente vê a própria rainha de Sabá, né? A influência que ela tem ali no reinado do filho. Mas esse é um outro tocante aí que nós conversamos no outro dia, para nós não perder o foco, porque o foco é a parábola de Gideão. Nós vamos chegar aqui, mas nós precisamos entender isso aqui. Então, veja que ele não chega para todo o povo de Siquém, mas ele chega para um grupo ali. E ali naquele grupo, ele chega com uma posição, com uma oralidade, com uma estratégia que ele tem no seu coração, né? E ele começa a falar os seus planos, ele começa a falar, persuadir aquele povo, porque é aquele povo, é aquele grupo que vai incentivar os demais povos de Siquém. Então ele foca num povo, e esse povo que ele foca, ele é um povo que tem a influência de eleger, ou seja, esse povo, quem é que vai eleger Abimeleque? É o povo total. Mas esse povo total, ele tem uma influência, ele tem um representante, um grupo, uma equipe. E o Abimeleque, ele vai neste grupo persuadir este grupo
né? Aí eu fico meditando aqui. Deixa eu ver se eu acho no texto. Quando o Abimeleque, ele diz assim... Deixa eu ver se eu acho aqui no texto. Deixa eu ver se é aqui no versículo 2. Ele chega, ele instrui este grupo a chegar para o povo. E olha a mensagem que ele chega, que ele transmite. Vai lá, fala para o grupo, e indaga ao povo, assim, ó. Peço-vos aos nobres homens de Siquém, quanto ao que é melhor, ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre eles, ou somente um homem que os dirija. Recordai-vos, agora ele vai falar dele mesmo, recordai-vos de que eu sou osso vosso e carne vossa, sangue do vosso sangue. Ele está dizendo assim, escuta, pergunta para esse povo se ele quer ter 70 homens, eles querem ser dirigidos por 70 homens, que esses 70 são o quê? Filho do Gideão ou do Jeroboal, como queira entender. E só pra gente... Eu gosto de falar o Gideão porque para você entender quem que era o Jeroboal. Era o mesmo Gideão. O mesmo aquele que Deus deu para Israel livramento, né, contra os medianitas. Que esse povo passou a ter Gideão como um líder, né? Vocês querem agora, que agora já estava morto, vocês querem ser dirigido pelos 70 filhos de Gideão ou de Jeroboal? Ou um só? Que também, quando ele fala, lembre-se que eu sou osso vosso e carne vossa. Ele está falando assim, lembre que ele é filho da concubina. Mas ele está colocando ali, né? Fala, ó, lembra que eu também sou filho de Jeroboal. Ao invés de vós ser dirigido por 70 homens, você pode ser dirigido por um só. E ele vai, eu imagino aqui que o Abimeleque, ele vai, é isso que eu quero, antes de entrar na parábola, conversar com os amados, com as amadas que nos acompanham, algo que o Senhor colocou muito forte em meu coração. Eu quero transmitir exatamente como o Senhor colocou aqui no meu coração. Por isso que eu dou endereço para vocês também meditar pela palavra do Senhor. O que o Senhor coloca no meu coração é como nós, povo, e quando eu falo povo, eu estou falando no geral, né? Como nós somos, nós introduzimos, eu tinha separado aqui um texto para eu dar como introdução, Lucas capítulo 5, falando lá de Jesus quando entrou no barco de Pedro, e o Senhor aqui na hora, ele mudou completamente, passou, né, onde nós introduzimos aqui a nossa programação, falando da importância de não fazer inútil a graça de Deus para as nossas vidas. Isso, diante do Senhor, eu falo, eu não planejei. Né? Então a importância de nós é conhecermos a palavra de Deus e confiarmos na palavra de Deus e saber a nossa posição em Deus, né? Agora nós precisamos parar de sermos assim, amados, eu falo assim com muito temor e tremor, desleixados, preguiçosos, ou achar que temos vantagem em alguma coisa quando a gente não porque Deus levantou, mas porque eu não quero me mexer, eu não quero me expor, eu não quero comprometer o que eu já tenho, por exemplo, né? Por causa, né, com essa visão, deixar que outras pessoas me representem, sendo que eu preciso, para eu ter um advogado, olha, tem situações que eu vou precisar de um advogado. Tem situações que por mais conhecedor que você seja de lei, mas para representar, você vai precisar de um advogado. Mas bem melhor será que não precisa ser somente o advogado conhecer da lei. Você precisa conhecer da lei. Mas mesmo assim não vai te descartar de você ter um advogado, ainda que você conheça a lei, né? A minha avó falava assim, né?
na minha época de criança se falava muito disso, né? Eu via entre as minhas primas, né? Falava assim, eu tinha uma prima que ela falava assim: quando eu crescer, eu vou ser rica, muito rica. A minha prima falava, porque quando a mãe dela mandava ela lavar louça, quando a mãe dela falava assim pra ela: escuta, vem aprender a fazer, refogar um arroz, vem aprender a temperar o feijão. Ela fala: ah, mãe, eu não preciso me preocupar com isso aqui, porque quando eu crescer, eu vou casar com um homem muito rico, eu vou ter empregado pra tudo, empregada pra tudo. Eu não vou precisar fazer. E minha avó, que morava junto com a minha tia, falava bem assim: filha, mas ainda que você tenha muito dinheiro, para você mandar, você tem que conhecer. Para você pedir um prato, você tem que saber o que você vai pedir, você tem que conhecer. Quando eu estava na atividade de cabeleireira, que eu tinha o meu salão, eu tinha uma amiga com poder aquisitivo bem elevado. E ela queria uma ocupação. Ela queria uma ocupação. Não era uma necessidade, né, dela trabalhar, mas ela queria. E ela decidiu também abrir um salão. Daí eu falei para ela: amiga, então, ótimo, se você quer isso mesmo, faça isso. Tá, mas vai, faça um curso, aprenda. Ela: ah, não, eu vou abrir um salão, né? Eu vou contratar pessoas para trabalhar ali, tal. E eu falava assim para ela: amada, você, por mais que você tenha condições de contratar profissionais para trabalhar para você, mas você precisa saber fazer de tudo. Você precisa saber modelar um cabelo, você precisa saber cortar um cabelo, você precisa conhecer química, você precisa saber, ainda que você não queira colocar mão, ainda que você tenha os seus profissionais. Porque o dia que um profissional teu faltar, você vai ali atender aquela necessidade. Ou se algum profissional teu fazer qualquer coisa que saia fora do procedimento, quem vai responder vai ser você. E perante a lei, você vai ter que saber se você conhece ou não conhece daquilo para você trabalhar. Infelizmente, ela não me ouviu. E infelizmente, ela se deu mal pelo mesmo motivo. Então, o que eu quero dizer com isso, amados? O que eu quero dizer com isso? A gente precisa, ainda com que nós tenhamos representantes, mas nós também temos que ter o conhecimento, né? Mas aqui, um grande problema nesse texto aqui. Eu passo a observar um grande problema neste texto. Que o Abimeleque, ele chega o quê? Com uma boa estratégia, com uma boa oralidade. Eu imagino o Abimeleque entrando aqui, né, com um líder perfeito. E a capacidade que os demais têm de pegar o problema, tem alguém ali apto para nos representar. Por quê? Porque fala bem. Por quê? Porque entende de tudo. Por quê? Porque sabe nos representar. Por quê? Porque é destemido, né? Ou seja, o Abimeleque, ele está falando com um povo que é o que o Jotão vai profetizar lá na frente. Um povo que conhece a verdade e que tem a graça de Deus para exercer, tem a graça conhece a verdade e tem a graça de Deus para exercer a sua profissão, para exercer o chamado de Deus. E é sobre isso daí que nós vamos conversar lá futuramente, né? E é isso que o Senhor vem falar, já nessa primeira leitura que nós fizemos aqui, que nós vamos fazer a segunda leitura, que o Senhor vem falar conosco. De nós olhar, nós precisamos buscar mais conhecimento do Senhor e confiar em Deus. Quando nós conhecemos a verdade e temos a graça de Deus, né? Aí nós temos que quebrar um gigante da nossa vida, o qual, vou falar do jeito que Deus colocou no meu coração: a preguiça, né? O medo de se expor. E passaram aqui o povo a eleger, como o Jotão vem falar lá na frente, um espinheiro. Um espinheiro.
antes de nós fechar e chegarmos para a parábola, eu tenho um capítulo que tem um endereço bíblico aqui que chama muito a minha atenção, que é lá em Eclesiastes, no capítulo 10, no versículo 5. Que o proverbista, olha só, ele vai falar algo aqui. Aqui o capítulo 10, ele vai falar da importância da sabedoria e o problema da tolice. Então, esse é o assunto do capítulo 10 de Eclesiastes. A sabedoria e a tolice. Né? Tanto que no versículo 1 ele fala assim, olha, as moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se corrompa e produza mau cheiro. É um provérbio. Da mesma forma, um pouco de tolice pode fazer o conhecimento perder todo o seu valor. Olha só, da mesma maneira, um pouquinho de tolice faz com que o conhecimento perca o seu valor. Você veja que tinha conhecimento, mas por um pouquinho de tolice, né? Um pouquinho de tolice pode fazer que todo o conhecimento que aquela pessoa adquiriu perca o valor. E quando chega no versículo 5, o verso 5, o proverbista aqui vai falar assim, ó. Salomão vai falar assim, que é o Salomão que está falando aqui. Há, todavia, outro mal que observei debaixo do sol. Olha só. Há, todavia, outro mal que eu observei debaixo do sol. Um erro cometido pelos que têm o poder de governar. Olha só. Ele está falando assim aqui, ele observou, né? Um erro, um outro mal, né? Há, todavia, outro mal que eu observei debaixo do sol. Um erro cometido por quem? Por quem governa? Não por quem governa, mas cometido pelos que têm o poder de governar. Quem que tem o poder de governar? Quem que tem o poder de governar? Quem que tinha o poder de governar aqui em Juízes, né? Quando está falando assim, o governo é uma coisa, mas agora quem tem o poder de governar é o povo. Olha só, quem tem o poder de governar é o povo. Mas Salomão em Eclesiastes está falando assim, um mal. Observar um mal cometido por aqueles que têm o poder de governar. E não está se referindo quem está governando, mas pelaquele quem tem o poder de governar. Tanto que no próximo verso vai dizer, né? Que ele vai dizer lá no próximo verso aqui, olha. Tolos são guiados a cargos importantes, enquanto os ricos e cultos são assentados em lugares inferiores. Tá entendendo? Pessoas que não poderiam estar lá, está governando aqueles que têm. E quando está falando aqui aqueles que têm, sobretudo está falando o povo de Deus, que era para estar lá na frente, que era para estar, né? Conhece a verdade. Eles conhecem a verdade, têm a graça de Deus para exercer, mas porque não quer, como que eu posso dizer assim, comprometer a sua santidade. Esses dias eu estava falando na casa de uma cliente que eu atendo a domicílio, né? Eu sou cabeleireira e atendo a domicílio. Eu estava falando agora na segunda-feira, se eu não me engano, né? A respeito disso. As pessoas que não querem se comprometer. E eu falava para ela assim, ela não é evangélica. Eu falava assim para ela, né? As pessoas, elas não imaginam que é muito fácil, muito fácil pregar a palavra de Deus, presbítero Samuel. Mas pregar a palavra de Deus, ao meu ponto de vista, é a coisa mais difícil que tem. Porque quem prega a palavra de Deus visando a verdade do Senhor, nem sempre
tem acesso a tudo. Eu tô falando aqui, né? Eu fico assim, eu ouço muito, né? O meu pastor presidente pregar, né? Eu falo assim, meu Deus, quanta pedra vem depois, né? Pregar a verdade de Deus para o Samuel não é fácil. Não é fácil, gente. As pessoas pensam, as pessoas imaginam, às vezes as pessoas que não têm visão, falam, é muito fácil, hoje em dia ser crente. Não, gente, pregar a verdade tem que ser destemidos. Não sei se o meu pastor presidente acompanha a programação, mas se tiver, é como se ele estivesse aqui na minha frente, né, meu pastor presidente? Tem que ter uma coragem que é só o Espírito Santo que dá mesmo, né? Tem que ter, assim, olha, tem para pregar a verdade, para colocar assim, ó, a face. Tem que, né? Hoje nós temos tantas plataformas aqui, ó. Tem pessoas que nos apoiam, mas tem pessoas que torcem o nariz, né? Não aceitam. E não é que não aceitam porque não conhecem, porque não concordam. Eles não aceitam sabendo que é a verdade. Eles só não aceitam por quê? Porque se eu falar a verdade, não condiz com ele. Ele não vai aceitar porque nós vamos entrar aqui, em nome de Jesus, vamos entrar aqui na parábola, que vai ser bem rapidinho, vamos falar a respeito da parábola, né? Eles não aceitam, muitos, infelizmente, muitos às vezes não faz o que tem para fazer, não exerce a verdade, por quê? Porque não quer perder um posto. E sabe como que eles salpicam? Sabe como que essas pessoas, como que fala? Olha, se hoje eu estou aqui é pela misericórdia de Deus, não é porque eu seja alguma coisa, porque às vezes até a palavra correta, polida, eu não sei falar polido, irmãos, me perdoem. Mas eu gosto de pensar para falar, então por isso que às vezes eu fico, porque eu quero entender a palavra certa para pensar. Só que eu não sou polida. Eu sou alguém que Deus levantou para me pautar aqui na palavra do Senhor. Eu não quero falar nada para vocês que não seja a palavra de Deus, que seja algo o meu achismo que caia por terra. Mas é a palavra do Senhor. Porque é esta palavra que vai me conduzir nos dias maus. É a verdade desta palavra. E eu preciso falar. E eu falava para minha cliente, pregar a palavra de Deus é a coisa mais difícil que tem. Porque você vai falar a verdade. Você vai falar a verdade. E às vezes você falando a verdade não aceita. Aí as pessoas que às vezes estão dentro do sistema, mas por causa de uma popularidade, por causa de uma coisinha ali, por causa de uma coisinha aqui, não se lança de medo. Aí eles justificam de perder a minha santidade. Nós vamos ver aqui pela palavra de Deus, que vamos ver ainda hoje, daqui a um pouquinho, daqui a uns minutinhos nós vamos ver aqui pela palavra de Deus, né, que muitos aqui que tinham conhecimento da verdade, a graça de Deus, que vamos falar das árvores, aqui na parábola vamos falar das árvores, entre elas o espinheiro, que é o Abimeleque, que é representado pelo Abimeleque, são pessoas que conheciam a verdade, que tinha graça de Deus para exercer o governo, mas eles não queriam. Aí eles justificavam o quê? Não posso perder a santidade. Eu não posso perder a minha doçura. Acho que a videira, a falsa videira vai falar isso. Eu não posso, porque eu não posso perder a minha doçura. Hoje em dia é mais ou menos como assim, ó, né? Achar que ainda tem. Há quem pense que um servo de Deus não pode se envolver, por exemplo, com política. Ainda há quem pense isso, presbítero Samuel. Por quê? Porque eu não posso perder a minha santidade. Então vai ser guiado pelo ímpio. E não reclame. Né? E não reclame, porque eu não posso perder, porque eu não posso, a minha unção é só para dentro do templo. Mas se você conhece a verdade, se você tem a graça de Deus, porque é esse daí que o Senhor vai cobrar lá na frente. E a parábola de Jotão vai falar a respeito disso. Né? Então, você veja que nós lemos lá em Eclesiastes, há um mal embaixo do sol, que eu observei embaixo do sol. Por quê? Que mal que ele observou embaixo do sol, né? Pessoas
Olha lá, eu vou voltar lá. Não posso perder isso. Cadê Eclesiastes? Tá aqui, marcadinho aqui. Quero ler. Ó, todavia outro mal que observei debaixo do sol. Um erro cometido pelos que têm o poder de governar. E não tá falando de quem tá governando. É aqueles que têm o poder de governar. Que colocam pessoas insensatas onde não é pra estar. Enquanto muitos... Quando aqui o proverbista... Quando o Salomão aqui tá falando em ricos, está falando em ricos em sabedoria. Né? Tá falando em quem tem autorização do Senhor. Mas só que é muito mais fácil eu pegar alguém que fala bem. É muito mais fácil eu pegar alguém que possa me representar, ainda de que eu comprometer a minha doçura. Então, eu ponho pessoas. E nisso, acabaram colocando quem? Um espinheiro sobre todas as árvores que nós vamos falar, que nós vamos ver que é figueira, que é a videira, que é a oliveira, que simboliza a unção. Olha só as árvores que o Jotão vai falar lá na frente e nós vamos ler. São árvores bíblicas. São árvores que de dentro que é o símbolo de Israel. Árvores que conheciam a verdade e tinham a graça de Deus. Mas eles ficaram, mas eu não posso comprometer o meu vinho. Mas eu não posso comprometer a minha doçura. Mas eu não posso comprometer, vamos falar um pouquinho rasgadinho, a minha santidade. Aí vai lá, pega um espinheiro que não tem capacidade de proporcionar segurança e nem sombra e colocam como rei sobre eles. E esse texto aqui é muito atual em nossos dias. Vamos para a parábola? Eu fiz algumas anotações aqui e eu não sei se eu vou conseguir usar, porque daí a gente começa a falar, o Senhor vai nos dirigindo e às vezes eu nem uso o que eu anoto aqui, mas eu vou tentar usar. Versículo 7 do mesmo capítulo, do capítulo 9. Que agora nós vamos entrar na parábola. Eu precisei falar um pouquinho do Abimeleque para a gente entender a parábola de Jotão. Só para nós entendermos antes de ler a palavra. Quem que é Jotão? Jotão é um dos filhos... Porque veja bem aqui que no capítulo 9, depois que o Abimeleque conseguiu fazer a cabeça das árvores... daqueles que tinham lá o poder... Então o que ele fez? Ele pegou toda a prata de Baal... E comprou, e olha o que vai dizer, agora não vou lembrar aqui o versículo no detalhe, eu não quero perder tempo aqui, mas nós já lemos, vocês acompanham, tá aí no capítulo 9, tá, acho que entre o versículo 3 para adiante, não, tá aqui no versículo 4, ó. Ele deram 70 ciclos de peças de prata, retiradas do templo de Baal-Berite, e as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados. Aí agora ele vai começar a colocar a manguinha de fora, olha. Alguns desocupados e mercenários que se tornaram seus seguidores. Agora que ele conseguiu o que queria, ele vai montar, presbítero Samuel, a sua equipe comprada com o dinheiro do templo de Baal. Aí ele vai formar a sua equipe, agora ele vai mostrar a sua cara. Qual? Né? Pegando pessoas desocupadas, mercenárias. Foi eleito, né? Olha, ele foi eleito, né? Ele foi persuadir pessoas, árvores. E aqui essas árvores que o Jotão tá falando aqui, são pessoas que representam as tribos de Israel. Pessoas que conheciam a verdade e que tinham a graça de Deus para governar. Ele persuadiu com a sua boa oralidade, né? Aí depois ele foi lá, pegou o dinheiro do templo, as pratas do templo de Baal, né? Comprou pessoas desocupadas, mercenárias, e formou uma equipe, vamos reinar. Tá entendendo? O Jotão, tem versão que fala Jotão, tem outras versões que fala Jotão, é a mesma pessoa. Aqui na King James fala Jotão. Quem que é Jotão? É um dos filhos de Jerubaal, ou seja, de Gideão, o caçula, que conseguiu escapar. Porque esse Abimeleque pegou e matou todos os filhos
do seu pai, todos os seus irmãos ele matou, mas um conseguiu escapar. E este homem vai profetizar. Aqui nessa parábola está falando que esta profecia aqui, a gente vai estudar, ela vê que não se limitou apenas no Antigo Testamento. Olha que nós estamos em Juízes. Esta profecia estende-se até os dias de hoje. E agora ele vai profetizar. Ele vai falar uma parábola profetizando. E olha o que ele diz. Vai ser bem rapidinho agora, amados. Preste atenção já logo no primeiro, aqui, no versículo 7, que diz assim, olha. Levaram as notícias a Jotão. Então ele subiu ao cume do monte Gerizim, obrigado, presbítero, do monte Gerizim, e exclamou ao povo com grande voz. Olha o que ele exclama. Preste atenção no que ele começa falando. Olha aqui, amadas, não percam nada, não percam isso. Olha, ouve-me, tá falando ali na hora. Ouve-me, atentos, ó ilustres cidadãos de Siquém, a fim de que Deus igualmente os ouça. Então, sabe o que ele está falando aqui nesse versículo 7? Escuta aqui. Vai chegar um dia que vocês vão precisar clamar a Deus. Por quê? Pelo que vocês fizeram. Mas para Deus ouvir vocês vão ter que me ouvir aqui primeiro. Porque o que eu vou falar, através da parábola aqui, né, vai acontecer. E vocês vão ter que clamar. Mas para que Deus vos ouça futuramente, vocês vão ter que dar atenção no que eu vou falar aqui. Ouve-me, atentos, ó ilustres cidadãos de Siquém, a fim de que Deus igualmente os ouça. Aí vem a parábola, olha só. Certa vez, as árvores se puseram a caminho para ungir rei sobre elas. Disseram à oliveira: reina, pois, sobre nós. Entretanto, a oliveira declinou, alegando: renunciarei eu ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e a Deus e aos homens, a fim de me colocar por sobre as demais árvores para dominá-las? Então, é uma parábola. Então as árvores dirigiram-se à figueira: vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira lhes ponderou: poderia eu abandonar minha doçura e a boa produção do meu fruto no tempo certo? E as árvores partiram em busca da videira e a convidaram: vem tu e reina sobre nós. Contudo, também a videira lhes afirmou: iria eu deixar de gerar meu vinho novo, que tanto alegra os deuses e os homens, a fim de erguer-me por sobre as demais árvores para governá-las? Sendo assim, todas as árvores rogaram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Então o espinheiro aqueceu, mas advertiu as árvores: se de fato desejais ungir-me rei sobre vós, vinde e abrigai-vos sob a minha sombra. Caso contrário, sairá fogo dos meus espinheiros e deverá até os cedros do Líbano. Isso, e devorará, até os cedros do Líbano. Sendo assim, prosseguiu Jotão: se foi com sinceridade que agiste quando fizeste rei a Abimeleque, se procedestes bem com Jeroboal e sua família,
se o trataste de acordo com o merecimento dos seus atos, visto que meu pai trabalhou por vós e por vós arriscou a vida e vos livrou das mãos do medianita. Vou parar até aqui, vou parar no 17, que aqui já dá pra gente meditar no que o Senhor quer falar conosco nesta manhã, né? Nós observamos aqui, né? O que nós precisamos entender? Que Deus levantou Jotão para profetizar a mais atual profecia política da Bíblia. Ela é mais atual, né? Deus, ele levantou para que essa parábola, ela retrata a insensibilidade do justo diante da perseverança do ímpio. Olha que profundo isso daqui. Essa parábola aqui, ela vai retratar a insensibilidade do justo diante da perseverança do ímpio. É tão estranho a gente passar a observar isso, né? A gente observar insensibilidade diante do justo, diante da perseverança do ímpio. A gente vê que o ímpio perseverando, o ímpio buscando, o ímpio tendo uma moralidade, o ímpio se propondo a representar. Aí a gente vê, né, a insensibilidade do justo, de não perceber. E entender que ele, como eu falei aqui várias vezes nessa manhã, eles conheciam, nós estamos falando de tribo de Israel. Nós estamos falando hoje de povo de Deus. Pessoas que conhecem a verdade. E tem a graça de Deus para tal. Mas não quer exercer por quê? De medo de arriscar aquilo que ele já tem. Aí justifica. Ah, mas se eu for, eu vou perder a unção. Ah, não. Se você é servo de Deus, se você é justo, que justo não quer dizer é crente. Justo é justo. Mas ser um servo justo é top, como se diz por aí. É para ser um servo e justo. Se você é um servo e justo do Senhor, se você conhece a verdade, se você tem a graça de Deus, né? A partir, é igual a parábola dos talentos. Deus confiou na tua mão algo. A partir do momento que você não trabalha com aquilo que Deus confiou na tua mão, uma hora o dono das terras chegará. A cobrança vai chegar. Aí, mas meu Senhor, eu enterrei porque não foi por mal. Eu só enterrei de medo de comprometer aquilo que eu tinha. Deixou de trabalhar, né? Então muitas pessoas do nosso meio não faz o que tem que fazer. Justifica, não, mas é que daí eu vou comprometer. Mas como falei aqui, se eu for serva, se eu conhecer a verdade e se eu for justa, eu tenho um advogado que é mais justo ainda e fiel, né? Então é a vontade de Deus, né? As árvores representam os diversos setores, marquei aqui, diversos setores da tribo de Israel. Quais são esses setores hoje em dia representados, né? Quais são os setores hoje em dia apresentados atualmente, né? As diversas, como se diz, ministério. Os diversos ministérios hoje. São os diversos ministérios. São representados por essas árvores, né? Um é capaz de produzir o azeite, o outro é capaz de produzir o vinho, né? Então, cada um tem a sua capacidade de produzir. E cada um, segundo aquela capacidade que tem de produzir, né, tem que trabalhar para produzir, né? Então, eu anotei aqui, né? Então, eu anotei aqui, né? Essa parábola, né, ela vai falar do descaso daqueles que
conhecem a verdade e têm a graça de Deus para governar. Mas o que acontece? Elas se acovardam diante do quê? Dos desafios. É isso que nos pega. Cada trabalho, amados, vamos terminar aqui em acho, 10 minutinhos, nós vamos terminar o estudo de hoje. Cada um de nós estamos aqui com um propósito de Deus. Somos uma árvore, assim como a parábola de Jotão está falando aqui das árvores que representam as tribos de Israel. Eu sou uma árvore de Deus que Deus confiou para um propósito. O presbítero Samuel, ele é uma árvore de Deus com um outro, como foi falado aqui, ministério, um outro propósito. Pode ver que um louva, um prega, outro... Olha, tem uns que pregam e tem uns que ensinam. Olha que diferença. Uns pregam, outros ensinam, outros evangelizam. Não é verdade? Outros saem fazer missões. O que é isso aí? Cada um de nós somos representada aqui na parábola como uma árvore que conhecemos a verdade e temos a graça de Deus, viemos para com esse propósito. Mas independente do ministérios aqui pronunciados, né? Todos nós tem desafios. Cada um de nós temos desafios, né? Então, às vezes, por causa dos desafios, muitas pessoas não fazem o que têm de fazer. Aí se enclausuram dentro da casa do Senhor, né? E sabe que Deus, porque Deus ele cobra no coração da gente. Deus fala conosco, né? Fala assim, digamos assim, né? Aqueles que têm o ministério de evangelizar. Eu às vezes saio ali, falo do amor de Deus, eu intercedo pela né? Ou quem tem o ministério da intercessão, eu intercedo, né? Pela área da saúde pública, tal, mas a gente intercede, né? Mas não é só interceder. Tem algo que eu preciso fazer o quê? Me envolver. Mas só que a partir do momento que eu me envolvo, eu vou pegando causas. Não é que eu vou pegando, é Deus vai colocando causas na minha mão para fazer o quê? Para eu trabalhar, para eu exercer a fé, e Deus através da minha vida vai ali fazendo. Mas eu preciso me envolver, acabo sem querer, mas pela direção de Deus, sendo representante de algo. E o povo de Israel sabia disso. E eles temeram e ficaram com medo de perder o quê? A unção de Deus. A graça de Deus. Eles não confiaram. É o que eu entendo aqui, né? Aí eu anotei aqui. A falsa oliveira... A oliveira é homens de unção. Quem que é a falsa oliveira? Representa quem? Homens de unção. Eles dizem, né? A falsa oliveira, que vai falar o quê? Da falsa da oliveira. Eles vão se justificar. Eles vão dar uma justificativa de si mesmo, né? Qual é a justificação da falsa oliveira? Homens de unção não se metem com política. Homens de unção não tomam aquela causa ali. Por quê? Porque eu não quero perder. Mas espera aí. Como que você vai... Se Deus te deu a graça, se você conhece a verdade, e se Deus te deu essa graça, se você tem a autorização do Senhor, para de ficar colocando o representante, né? Porque senão você vai ser obrigado a viver, né? A figueira, né? Ela diz assim, que onde fala que a figueira simboliza, né? O evangelismo, eu anotei aqui, né? Então a figueira, ela temia em perder a sua doçura, porque é aquilo que nós conversamos aqui, né? Mas se eu falar como realmente é para falar, ninguém mais vai gostar de mim. Se eu falar que do jeito que Deus... não. Então ela teme em perder, né? Ela aparentemente parece ser coisa boa, né? Para guardar, mas não. Se Deus colocou na tua mão, é para você conhecer, aplicar na sua vida e ajudar o teu próximo, porque é para isso que nós estamos aqui, né?
Então, a figueira, ela tinha medo de perder, como ela falou aqui na parábola, a sua doçura, né? Mas a videira, né? A videira verdadeira, ela é representada também como o profeta Samuel, né? Que tipifica Cristo. Que ela conseguiu, o profeta Samuel, né? Atuar como juiz, atuar como sacerdote, né? E representou muito bem representado. Aí o que aconteceu aqui, conforme a parábola de Jotão, eles, para não perder a sua doçura, para não perder, né, o seu azeite, né, para não comprometer o seu azeite, como Lucas, né, que vai falar a respeito do bom samaritano lá, né, quando a gente vê aquele sacerdote que quando viu lá um homem caído, quase que morto, né? Ele não quis ali comprometer o quê? O seu azeite. Passou de largo. Mas aí vem um samaritano, né? Foi lá, pegou aquele homem, pegou do seu azeite, olha só. Jogou ali nas feridas daquele homem, tratou, cuidou, colocou sobre o seu ombro, sobre o seu cavalo, levou uma hospedaria, deixou ali uma importância para pagar as despesas daquele homem. Né? Então, às vezes, as pessoas não querem comprometer. Então, eu quero ficar, mas o Senhor hoje chama a nossa atenção, né? Que nós possamos atentar, né? E a gente vê ali, ó, vou até fechar minha Bíblia aqui. A gente vê ali a atitude do espinheiro, né? O espinheiro, ele vem proporcionando para o povo o quê? O que o espinheiro ele vem proporcionar para o povo? Segurança. Mas aonde que um espinheiro, ele não tem ramos para proporcionar segurança para seu ninguém, né? Como que um espinheiro, ele vai dar segurança, dar paz para um povo, né? Então, como o próprio profeta Jotão fala, começa ali no início da sua parábola: ouve-me, ó povo de Siquém, ouça-me hoje. Se vocês me ouvirem e derem atenção para o que eu lhe falar, para o que eu falar hoje, amanhã, se vocês ouvirem o que hoje eu falar para vocês, amanhã Deus vai ouvir vocês. Se vocês ouvirem hoje, aí sim o Senhor vai te ouvir. Então o Senhor deixa aí essa parábola para nós, né? Nós aprendemos pela parábola do Senhor, para nós, ali no nosso cantinho, no nosso secretinho com o Senhor, fazer uma pergunta para Deus. Deus, que árvore que eu sou? Quem que eu sou no Senhor? Ajuda-me a reconhecer o que eu tenho que fazer. Como me envolva, né? Eu oro nesse sentido, me envolva naquilo que o Senhor me quer envolvido. E se o Senhor me envolver numa questão, Senhor, é porque o Senhor já me deu graça sobre aquela questão. Se o Senhor me colocar num determinado lugar, é porque é pela tua graça. não é se eu, como o espinheiro, for lá. Não, é se o Senhor me colocar ali, é porque o Senhor já me deu graça para exercer. Então, o Senhor, a obra de Deus vai ser feita, né? Porque, falando num ponto de vista social, né? E atual, nós precisamos de muita sabedoria do Senhor nesses dias, para criarmos os nossos filhos, para administrarmos as nossas casas, até para entendermos, né, e estarmos ali para ter discernimento dentro das nossas igrejas. Para tudo, nós precisamos estar atento à palavra do Senhor, nas leis que são implantadas, nas sutilezas, né? Que tem hoje em dia, tem tantas ferramentas que vão aí introduzindo. Tudo está muito... nossos filhos estão tendo acesso a tudo. E nós precisamos... E tudo isso, leis sendo lançadas. Por quê? Porque nós temos que ver. Temos que ver quem... Porque quem é que tem a capacidade, como Eclesiastes falou, né, presbítero Samuel? Quem tem o poder de governar? Somos nós.
E presta atenção, eu tomo a deixa aqui. Estamos aí numa caminhada política. Presta atenção. Presta muita atenção. Porque a tua decisão, quem vai usufruir ou perecer, é os teus filhos. É só Deus sabe por que eu não converso sobre este assunto. Mas preste atenção. Abra Eclesiastes 10 e leia o versículo 5 e medita. Preste muita atenção. Eu estou falando aqui para povo em geral, que estão nos assistindo. Presta muita atenção. Cuidado com os espinheiros, para amanhã você não ser espetado. A paz do Senhor.